Graças a Deus. Vamos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, a nossa meditação hoje. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Grande Pai, aceita a nossa gratidão por podermos estar diante de Ti, que é um privilégio. Saber onde estamos, saber o que cremos. Fale conosco, ilumina-nos mais através da Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero falar com vocês hoje um pouquinho sobre a hora de uma mensagem. Amém? Amém? A hora de uma mensagem. É muito importante cada um de nós tomarmos conhecimento quando Deus manda uma mensagem. Porque cada vez que Deus realiza algo, somente os eleitos conhecem. Não é para todo mundo. Tem coisa que nós pensamos que é, mas é para o eleito. João Batista é para meia dúzia. Pedro, pelo menos para 3.000 da primeira vez, 5.000 da segunda vez, e depois paga o preço, morre. Jesus começa seu ministério, poucos, aumenta, vai para miríades, mais de 10.000 pessoas, depois fica sozinho. Na hora da morte, está sozinho. Então as pessoas têm que estar preparadas, tem a sua hora, e aquela hora você fica só. A hora de uma mensagem tem que se conhecer. O irmão Branham mesmo mostra que Moisés não podia vir com a mensagem de Noé. É que Moisés vem e prega para o povo: vamos atravessar o mar numa barca. Não ia adiantar. Era outra mensagem naquele dia. Tinha que atravessar o mar de pé enxuto. Era a mensagem do dia. A maioria das vezes o homem passa por alto a mensagem da hora. E há uma mensagem a cada dia e há uma mensagem para hoje. Deus sempre teve sua mensagem no tempo certo. Eu deixei para trás o parágrafo que eu queria ler ontem, que era exatamente o cabeçalho da mensagem, para eu poder pregar, que é o 201, ouvi, mas agora vejo.
Mas eu tenho outra mensagem, então, para ser proclamada dentro do próprio parágrafo. Irmão Brana diz: agora nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores. Quer dizer, nos foi prometido e nós as tivemos. Certo? Quer dizer, foi prometido, mas já cumpriu. E nós as tivemos. 201, ouvi, mas agora vejo. Isso daqui tem que ser valorizado. A mensagem de cada dia tem que ser valorizada. Então você tem que ver o valor da mensagem no seu dia. Passou daquele dia, ela bicha. Você deve dar valor ao maná naquele dia. Passou do dia, ele cria bicho. O profeta pregou sobre isso. Nós não vamos ser tão infantil de não vermos estas coisas. A hora da mensagem, a hora de uma mensagem. Então, se é hora daquela mensagem, é hora de uma mensagem fresca. De uma mensagem que depois que passa a hora, a mesma mensagem, depois que passa a hora, ela bicha. Não era outro maná, era o mesmo maná. O maná perfeito, que dava substância, que dava força para a caminhada no deserto, era o mesmo maná. Levava para casa para comer num dia. No outro dia, tinha outro maná. Era novo maná que caía. E não podia guardar maná de um dia para o outro, porque bichava. Não se pode guardar a mensagem de Lutero para Wesley, de Wesley para Pentecostes, de Pentecostes para Brana, primeira e segunda etapa, para a terceira. Mensagem da noiva, da esposa de Cristo. Não se pode você viver essa mensagem fora da hora. A hora desta mensagem é a hora de uma mensagem. Você tem que respeitar aquela hora. E se você não tiver aquela mensagem naquela hora, você se perde, porque Deus só fala naquela hora. Passou daquilo, cria bicho. Isso quer dizer, não tem valor. Irmãos, o não ter valor não quer dizer você pegar, jogar fora, pegar os livros, primeira e segunda etapa, rasgar. Não é isso não. Você tem que entender. A lei, ela não perdeu valor no tempo da graça? Perdeu, mas ela foi magnificada. A primeira e segunda etapa não perde o valor na hora da terceira? Sim, mas ela é magnificada também. Então você tem que ver que ela só é magnificada na terceira. Se você não tem a terceira, tem só a primeira e segunda, tem bicho. Sua mensagem, pastor, tem bicho. Certo? Porque ela não é magnificada. A lei foi magnificada pela graça. A primeira e a segunda etapa é magnificada pela terceira. E não adianta você querer Cristo no Calvário quando ele já derramou o Espírito Santo. Quer dizer, Deus está num processo do outro dia e você quer o dia anterior. É tempo de reconhecer a hora de uma mensagem. A gente tem que reconhecer isso, a hora de uma mensagem. Então, Deus prometeu as eras da igreja. Está aqui, 201, ouvi, mas agora vejo. Para mim, os parágrafos da mensagem de Mombrana, eles são vivificados, magnificados, nesta terceira etapa. Com a revelação que Deus abriu para nós, que era o que Deus fez para o profeta, mas a maioria não sabia, não tomou conta daquilo, não viu aquilo acontecer. Então nós, aqueles que veem, percebe que a palavra, a mensagem do profeta criou maior valia, maior poder, quando na primeira e segunda etapa a gente percebia, Deus, precisa acontecer alguma coisa. Há tempo atrás eu ficava pensando, precisa acontecer algo, 1990 e 95, a gente ficava pensando, oh meu Deus, precisa acontecer alguma coisa. Hoje eu não penso mais nisso, não tem que acontecer mais. Mas que precisava, e aconteceu, certo? Precisava acontecer alguma coisa. E quando aconteceu? Por volta do ano 2000, aí aconteceu. Fomos despertados com a própria mensagem que era o maná. Mas o maná que estava guardado, reservado no terceiro compartimento, que é onde o maná não estraga.
É exatamente ali onde se encontra sétimo selo, 7 trovões, visão da tenda, terceira puxada, atrás do véu. Que véu? O véu que foi rasgado. Véu de mistérios. Então veio o sétimo anjo, rasgou o véu, você tem que entrar lá. É que as pessoas não têm coragem de entrar atrás do véu rasgado. Que não podia entrar atrás do véu antes de ser rasgado pela morte de Cristo. Mas quando Cristo morreu, rasgou o véu de alto a baixo. Quem não entra é que está perdido agora. Entrar naquele tempo era morrer, era estar perdido. Entrar antes da morte de Cristo era estar perdido. Mas não entrar depois que Cristo morreu é estar perdido. Porque era a hora da mensagem. A mensagem com o véu e a mensagem com o véu rasgado. A mensagem com a Bíblia selada e a mensagem com a Bíblia aberta. A mensagem com mistérios e a mensagem com revelação dos mistérios. A Bíblia selada com 7 selos e a Bíblia aberta já com a revelação dos 7 selos. Então eu tenho que entender a mensagem daquela hora. Eu tenho parágrafos aqui da mensagem de Mombrana. Cristo é revelado em sua própria palavra. E eu quero ainda fazer mais uma pregação, quem sabe à noite, sobre isso. No parágrafo 72 em diante, ele diz: então há 3 deveres nas Escrituras. Em usar a palavra de Deus, há 3 coisas que você não deve fazer. Então, isso daqui as pessoas têm que entender. Ele diz: você não deve fazer estas coisas. Nós lhes dizemos todo o tempo como você deve fazer. Agora eu vou lhes dizer o que você não deve fazer. São coisas de interpretação da palavra que não se deve ser feito. Ele mostra isto. O segundo, você não deve aplicar a palavra de uma maneira má. Ela é para uma era, você aplica para outra. Então você não deve aplicar. Você não deve deslocar a palavra. A palavra é para um dia, você não pode deslocá-la para outro dia. É para aquele dia, aquela palavra. Então, há uma mensagem para cada hora. Há uma mensagem. E irmão Brana explica sobre isto. E já tivemos as eras da igreja. Foi prometida, mas já as tivemos. Então você não tem que ter uma mensagem para as eras da igreja, porque já tivemos. O profeta veio, pregou, foi o último profeta, o último mensageiro, o último selo, o último trovão, última voz, último olho de Deus. Foi William Branham. Então você quer mais coisa para as eras? Não, terminou as eras. Agora é a hora da mensagem do momento. Então, para cada hora tem uma mensagem. Há uma mensagem para cada hora. Há uma mensagem para cada dia. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. Aí ele pergunta, o que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Para que propósito? Para que aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada que está morta. Ela foi uma portadora. Quer dizer, a igreja foi uma portadora da vida, mas não é mais. Ela foi uma portadora. Ela recebeu algo, mas já não tem mais. Aquilo passou. Gente, se o povo pudesse perceber isso, não esperava em outra coisa senão ressurreição e arrebatamento. Olha, vai aparecer aqueles mortos ressurretos, vão aparecer a qualquer hora. É o que você tem que estar preparado para isso. Eles vão aparecer e vai dar um arrebatamento. Dentro de pouco tempo, isso pode suceder. Isso está no horário divino. É a hora de Deus. É a hora de uma mensagem. Entende? Tem que ver a hora daquela mensagem. Agora, quando aquela mensagem passou da hora, se você quiser viver aquela mensagem, ela está bichada. Se você quer viver a mensagem de primeira e segunda etapa do próprio Mombrana, ela está bichada. Alguém diz, oh, que desrespeito. Não, se você não falar a verdade, o povo fica numa coisa que o próprio profeta diz, olha, acabou.
Se a mensagem que ele me revelou em 1933 foi essa daqui, então já terminou. Eu gosto de falar isso porque as pessoas têm que ver isso na mensagem do profeta, pondo-nos ao lado de Jesus, 55 e 56. Ele diz, está terminado, a mensagem está terminada. Por quê? Porque precisava da terceira. A terceira etapa precisava vir, porque era a mensagem da hora. Para cada hora há uma mensagem, certo? E você tem que reconhecer o que Deus prometeu para aquele dia. Agora, e então ele prometeu na hora da mensagem, a hora da mensagem do sétimo anjo, ele prometeu. Será que Deus prometeu e dessa vez ele falhou? Ele prometeu para a quinta era, e que ele levantaria um broto, ele traria uma mensagem de justificação pela fé. Ele prometeu, está em Romanos, está na Bíblia. O justo viverá por fé. Mas tinha que levantar alguém para trazer esta mensagem. Ele prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu que cada um de nós teríamos que caminhar na santificação, e ele cumpriu. Isso daí enviando Wesley. Ele prometeu a restauração dos dons, e aquilo cumpriu. Os dons foram restaurados nos dias pentecostais, aqui no século 20. Mas ele prometeu Elias, e ele cumpriu. Ele diz, Elias virá, e Elias já veio. Ele cumpriu sua palavra. É o que Deus prometeu. Agora, esta a hora da mensagem do sétimo anjo. Eu queria notar para vocês isso daqui, falar bem claro, a hora da mensagem, a hora de uma mensagem. Agora, a hora de uma mensagem, tem tantas mensagens que já passou da hora. No tempo católico, por volta de 1500, não tinha nenhuma mensagem. Quando levantou Lutero, aí veio a mensagem. Chegou uma mensagem, era a hora de uma mensagem. E não adiantava agora ficar sem mensagem, porque tinha uma mensagem. Na hora de Wesley, tinha uma mensagem, não adiantava ser luterano quando Deus já estava com uma mensagem. E assim, sucessivamente, até chegar no tempo de irmão Branham. E não adianta hoje o povo da mensagem ficar na primeira e segunda etapa, quando Deus já deu para o irmão Branham a terceira etapa. E a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Então não adianta falar que ele não revelou, já foi, já aconteceu, aquilo já passou. Se você disser que alguém vai fazer isto, já é uma mensagem bichada, porque já foi feita. Quando Deus cumpre aquilo, Deus cumpriu. Se você fizer alguma outra coisa, tiver alguma interpretação, algum pensamento, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e diz, olha, isso daí já está bichado, eu já cumpri, eu estou cumprindo outra coisa. Você está lá atrás quando eu já estou aqui na frente, é Deus falando. Quer dizer, tem pessoas que dizem, eu quero o Cristo do Calvário. Aí o próprio Cristo do Calvário diz, não, agora você tem que aceitar o Cristo em Brana. Não é o Cristo do Calvário. O Cristo do Calvário todo mundo aceita. Eu quero ver agora, Cristo quer dizer ungido. O ungido, depois de Cristo, aí veio o Espírito Santo, a igreja foi ungida com o Espírito Santo. Durante 7 eras da igreja, terminou as 7 eras da igreja, o próprio Cordeiro da unção saiu do trono. E agora ele desce como um anjo forte, com um livrinho aberto. Adianta a gente pregar livro fechado? Se o próprio Cordeiro, o anjo forte, desceu com o livro aberto, quando ele desce, ele é leão. E já não é cordeiro mais. Ele simplesmente sai do posto e passa para o outro. Ele sai de uma mensagem e passa para outra. Ele sai da intercessão e passa para a vitória. Era isso, ele saiu de um trono que intercedia e subiu num trono de vencedor. Não é à toa, se Jesus não estivesse no seu trono, ele não podia nos chamar para o seu trono. Eu vejo essas coisas tão claras na mensagem, porque se Apocalipse 3, 21, ele está dizendo, o que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, ele não pode dizer meu trono quando ele não tem trono. E durante as 7 eras da igreja, ele não tinha trono. Ele estava sentado no trono do Pai. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci. Quando? No Calvário.
e me assentei no trono do meu Pai. Mas agora na sétima era, ele diz, ao que vencer a sétima era, tudo que tem a sétima era, a mornidão, a frieza da sétima era, a irreverência, a falta de maturidade, de responsabilidade da sétima era. Se você vencer tudo isto, a falta de atenção à palavra, a falta de enxergar uma mensagem, ao que vencer estas coisas, então, assentar-se comigo. Para um pouquinho. Como que ele pode dizer em Apocalipse 3:21, assentar-se comigo no meu trono, se ele não tivesse saído do trono do Pai? É claro, se ele diz, é o que vencer, assim como eu venci, assentei no trono do meu Pai, há o que vencer na sétima era. Por quê? Porque na sétima era é que ele vem falar de sair do trono. Porque na sétima era é que ele vem trazer uma mensagem para nós, há o que vencer. Porque tem vencedor de todas as eras. Mas por que a sétima era é trono? Tem que se entender porque ele tinha saído do trono. Ao que vencer, assentar-se-á comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então a pessoa precisa chegar a esse entendimento, ao que vencer. Olha, eu venci, muito bem, eu venci, então vou agora assentar com Jesus. Em qual trono? Naquele trono que o sangue palpitava, o sangue dizia, Pai, perdoa o Osmar. Não vou sentar naquele trono, ele está fumegando. Naquele trono, ninguém teve direito. Moisés não teve direito, Noé não teve direito, Abraão não teve direito de assentar naquele trono, Isaías não teve direito, Jeremias, João Batista não teve direito de assentar naquele trono. Ninguém teve direito, somente o Cordeiro. Ele venceu e ele assentou naquele trono, era o único que pôde assentar. Você não vê mais do que um no trono. Desde o Velho Testamento, os profetas olhavam e vi o Senhor no trono. E no Velho Testamento ele era teofânico. Mas agora no Novo Testamento, ele era físico, na terra ele era carne. Em Atos dos Apóstolos, ele já não era carne mais, ele era coluna de fogo. 7 eras da igreja, a manifestação do Espírito Santo na igreja, era mensagem, uma mensagem. Há uma mensagem naquela hora. Quando chega nos dias de William Branham, ele não é mais Espírito Santo, ele é Branham. O povo não entende. Não adianta você querer outra coisa, pois era a mensagem do dia. Há uma mensagem. E eu vejo isso daqui tão claro. E então ele prometeu na hora. Me veio foi estas palavras, na hora. O problema é a hora. Ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo. Hoje não é o dia da mensagem do sétimo anjo. Já passou. E aí que o crente da mensagem arrepia todo o cabelo. Até o careca arrepia numa hora dessa. Ele diz, que é isso? A mensagem do sétimo anjo passou. Ele já terminou seu ministério, ele já até morreu, ele foi embora, ele não vai voltar para fazer mais nada. Porque a sua mensagem já passou. Qual a mensagem agora? Agora é a mensagem da esposa. Se ele não tivesse terminado seu ministério, nós teríamos que esperar William Branham voltar para terminar o ministério, e depois da ressurreição, é que então estaríamos pregando a mensagem da esposa de Cristo. É uma fábula, isso é mentira. Hoje é o dia da mensagem da esposa. E a esposa, irmão Branham diz, ela está composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Você diz, mas ela é uma mulher, não prega. Aí quem prega? E Deus tem, se eu não tenho, Deus tem quem prega. Se eu não tenho apóstolo, Deus tem apóstolo. Se eu não sou pastor, Deus tem pastor. Se eu não sou evangelista, Deus tem o evangelista. Deus tem o mestre. Porque foi o que o irmão Branham disse. Perguntas e respostas sobre os selos. 155 por aí,
quando perguntaram para ele, terá a noiva de Cristo no ministério antes do rapto? Ele disse, sim, é o ministério da hora, e ela está composta de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Esta é a mensagem da hora. A mensagem da hora hoje não é a mensagem de William Branham, sétimo anjo. Ele venceu. A mensagem de hoje é Apocalipse 10, verso 8 a 11. É João que foi ao anjo forte e diz, dá-me o livrinho, não me empresta, dá-me. Dá-me o livrinho, você tem que chegar com força, dá-me o livrinho. Aí você quer muito respeito e Deus numa hora dessa diz, não é respeito, ele diz que você tem que comer, você tem que pegar o livro. Diga, dá-me o livrinho. Agora não é qualquer um. Pastores que estão agarrados em dinheiro, em fazenda, em propriedades da terra, ele não vai dizer dá-me o livrinho vai tirar a propriedade dele, vai tirar a fazenda dele. Ele não vai pedir dá-me o livrinho, não. Ele diz dá-me a fazenda, dá-me o dízimo. Mas se é da noiva, a esposa de Cristo, então vai ter que dizer, dá-me o livrinho, ainda que eu fique só, ainda que eu coma bolacha de sal na beira do riacho, e não tenha ninguém para me sustentar, mas dá-me o livrinho, eu quero comer o livrinho. Mas as pessoas querem a mensagem para outra hora, é outro dia, e é por isso que eles não podem tomar a mensagem da hora. Hoje não é dia da mensagem do sétimo anjo. Por mais que eu fale, é a mensagem do sétimo anjo que vale. Por quê? Porque a mensagem que eu prego é a do sétimo anjo. Mas não é o sétimo anjo que prega hoje mais. Hoje é eu. Certo? É a mensagem. Hoje quem prega, o sétimo anjo não pode pregar, mas ele já pregou. Já morreu. Ou você pensa que é uma encarnação agora, que Branham entrou em mim. Nada disso. É a encarnação do Espírito que estava em Branham, que entrou em mim, que entrou em você. Não é uma reencarnação, é uma encarnação. Amém. E do Espírito que entrou em Branham, e aquele Espírito era Cristo. É o mesmo Espírito que entrou no ministério para aquela hora, uma mensagem para aquela hora, é o mesmo Espírito que está na mensagem para esta hora. Amém. Se não tiver ninguém para me ouvir, e eu ainda tem de pregar desse jeito, que é bom demais. Certo? Isso é bom. Ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo. Agora, ele prometeu naquela hora. E ele prometeu na hora da esposa, na hora da mensagem do sétimo anjo, ele prometeu revelar. Na hora da esposa de Jesus Cristo, ele disse, como o livrinho. Ele não diz para nós revelar, ele diz para comer o livrinho e proclamar aquilo outra vez. Profetize outra vez a povos, reis, nações e línguas, porque William Branham profetizou a povos, reis, nações e línguas. Vai você agora, esposa, você comeu o livrinho revelado. Agora, se você não comeu o livrinho está fechado, você não pode nem comer. E você que pertence ao ministério do livro fechado, você não vai no rapto, nem você, nem seu pastor. Não tem jeito de ir no rapto, o livro está fechado, não pode comer, não pode nem olhar para ele. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, o livrinho veio aberto no Monte Pôr do Sol e foi entregue para o sétimo anjo, e o sétimo anjo veio no púlpito do tabernáculo Branham Jeffersonville e abriu para nós. Agora está aberto, e pregadores que viveu com o irmão Branham, caçou com o irmão Branham, comeu com o irmão Branham, dormiu com o irmão Branham, e diz que o irmão Branham não revelou 7 trovões. Suas mensagens estão bichadas. Mas porque são de grandes personagens, mensagem do irmão fulano de tal. Você deveria pegar a mensagem de Branham. O que Branham falou é verdade. E o que Branham pregou foi no seu dia. A mensagem dele foi para o seu dia. Hoje não é dia da mensagem do William Branham. Hoje é dia da mensagem da esposa de Cristo. É dia de você comer o que Branham revelou. Não é dia dele revelar, mas já revelou. Você tem que entender qual é a mensagem da hora. Aquela mensagem, se para você não revelou, meu filho, você está com um bicho em casa. Você tem mensagem de irmão Branham que virou bicho em casa.
talvez não só cria bicho, mas os bichos furam a mensagem, atravessa de um lado para o outro assim, com a maior facilidade, né? A traça faz isso daí e nós não. Seja uma traça da mensagem, que como essa mensagem, que atravessa a mensagem de um lado para o outro e vê 7 selos revelados, 7 trovões revelados. Agora, é uma traça que não sabe nada, é uma traça que só estraga a mensagem, formando caminho para bicho, né? Amém? Amém? Ei, glória! Alguém diz que glória, rapaz. É, glória. Isso é mensagem que é verdade, é para o dia. Há uma mensagem. Na hora de uma mensagem. É a hora de uma mensagem. Você não adianta querer mensagem. Escuta os livros, as fitas de William Branham. Leia os livros de William Branham. Mas se não tem ninguém que te explica isso. Mas não precisa explicar, não precisa. Por não precisar explicar, é que vocês creem que Branham tem que ressuscitar para revelar, quando ele já revelou. É porque não tem ninguém que explica. Não tem nenhum Filipe. Está tudo eunuco. E não tem Filipe. Está lendo, mas não sabe o que está lendo. Está lendo, mas você entende o que lê? Não. Está lendo a mensagem, mas você entendeu o trovão? Não. Está tudo eunuco. E me desculpe, o eunuco só tem semente quando ele chama Filipe. Porque eunuco já é eunuco. Ele pode viver com a mulher do rei, ele não tem contato sexual, ele é eunuco. Agora põe um homem ali que não é eunuco para viver com a mulher do rei. Vai dar problema, vai tomar a mulher do rei. Mas por que é eunuco que cuida da mulher do rei? É porque ele não tem contato sexual. Ele é um eunuco. Certo? Ele não tem condição para aquilo. Não tem problema dele ficar com a mulher do rei, cuidar da mulher do rei. E tem muitos eunucos da mensagem que não tem semente. Ele não tem como engravidar a igreja. E Deus está querendo agora que chame o Filipe, que o Filipe dá semente. O Filipe explica. O William Branham veio para revelar o que o eunuco não sabia. Aí veio o nosso Filipe, William Branham. Diz, você entende Apocalipse 10 quando lê? Ele diz, não. Você entende capítulo 5 de Apocalipse quando lê? Não. Você entende quando os selos foram abertos? Não. Aí o Filipe diz, então, vem cá, vou subir nesse carro e vou te mostrar o que é o primeiro selo. E vou te mostrar o que é o 7º selo. O 7º selo é Deus em carne. Entende? O primeiro selo, que lá na igreja primitiva, veio Satanás em forma de espírito para encarnar. No 7º selo, aqui no último dia, ele veio também para encarnar. Deus veio do céu, seus 7 anjos, e o 7º anjo tinha que estar com o ministério dele num corpo. Este foi o que materializou. Os outros já tinham tudo cumprido antes, já tinha entrado em cena antes, mas aqui veio o 7º da eternidade e se materializou. Você viu quando aquele 7º anjo estava descendo e se materializando, se tomando forma? 101, Cristo, mistério de Deus revelado, e 207. 101 da tradução de Goiânia, 207 da tradução da Voz de Deus. O que nós precisamos é saber da mensagem, da hora. Não fica me falando uma mensagem, é uma vergonha dizer, o William Branham veio, mas ele não revelou o 7º selo, os 7 trovões. Mas ele então não veio. Então ele não veio. Então o 7º anjo não veio. Se não revelou, não veio. Mas eu estou com mensagens na mão que prova que William Branham foi o 7º anjo e que foi revelado 7 selos, 7 trovões foram revelados. Não tem nada mais para trás. Dia e hora foi revelado. Novo nome foi revelado. Terceira etapa foi revelada. A puxada final foi revelado. Dentro do quartinho onde Deus abriu os selos. Aquela luz estava dentro do quartinho. Vai perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 190.
Pronto, você vai ver isto. Está lá dentro. Está lá. Amém, 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 amém. Não é bom? E então ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, na hora que eu bati os olhos aqui, me veio a mensagem. E então ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados. Aí você pega isso aqui e une com Festa das Trombetas 229, está a mesma coisa, são testemunhas. Festa das Trombetas 229, irmão Brana fala claramente. Apocalipse 10 era o 7º selo. Você não precisa de outra coisa. Vamos lá, o desvelar. Estou falando de mensagem traduzida por Goiânia. O desvelar 341. Procura você na mensagem A Voz de Deus, traduzido da Voz de Deus, que é a mesma coisa. É só você procurar. Eu estou dando facilidade para quem tem as mensagens que eu tenho. Quem não tem, tem que procurar nas outras. Vai procurar o que você acha. Vai estudar. Falta de estudo da mensagem. Vai estudar. Eu falava que 341 do desvelar de Deus, você já saberia até da outra tradução qual que é, porque você estuda a outra tradução. Você já tinha que ter sabido isso. Não precisa de eu ficar falando, não. Vai procurar, vai estudar. Agora, Deus prometeu revelar Apocalipse 10 nos dias do 7º anjo, na hora da mensagem do 7º anjo, os 7 selos seriam revelados e os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10, quando o 7º anjo começasse a soar sua mensagem. Aí quando o 7º anjo começasse a soar sua mensagem, olha, me perdoe, é uma vergonha um pregador subir no púlpito e falar que o 7º anjo não soou a sua mensagem. É uma vergonha. Eu deixaria de ser pastor. Esse negócio de ser pastor para comprar fazenda, para comprar chácara e para ficar cheio de dinheiro, é melhor você ser um catador de lixo. Vai catar latinha na rua. É bem melhor que você catando latinha na rua, você não tem sangue de ninguém na sua mão, mas você em cima do púlpito, você tem 100, 200, 500, 1.000, 3.000, 10.000 pessoas na sua mão. Vai catar lixo, pregador, que é melhor do que pregar. Porque a gente pregar, a gente vai ser julgado pelo que prega. E dizer que o 7º anjo não pregou a sua mensagem é uma vergonha. Eu deixaria de pregar. Parece um pregador desse jeito. Não estou querendo ser o melhor. Estou só te dizendo a posição de um pregador. Pregar uma coisa que já foi revelada e dizer para o povo que o mensageiro não revelou aquilo, isso é ser um falso pregador, pior do que um catador de lixo. É pior. Porque um catador de lixo ainda tem o seu salário, está tudo bem, e ele pode voltar para casa e dizer, olha, eu cato o lixo de todo mundo, limpo a casa de todo mundo, limpo a rua da cidade. Eu tenho o meu trabalho, eu sou para ganhar o meu pão. E é um trabalho digno, você tem que saber, é um trabalho digno. Mas um pregador no púlpito é pior. Porque ele não consegue tirar o lixo das mensagens erradas que ele pregou. E ele deveria passar nas casas dos irmãos, catando as latinhas de lixo, de mensagem de ressurreição isolada do irmão Brana e levando fora. E ele não tem coragem para isso, e ele devia ter. Faz uma limpeza. Você não é um pregador? William Brana fez. William Brana teve coragem de voltar atrás e pegar lixo que ele tinha pregado. Ele disse que o primeiro selo, aquele cavaleiro, era o Espírito Santo. Ele voltou. Depois de 2 anos, ele foi lá e disse, irmão, não é o Espírito Santo, é o anticristo. Ele pegou aquele lixo e jogou fora. Pega esse lixo de mensagem que você prega, que o William Brana não revelou, pega isso e joga fora. Seja um catador de lixo hoje. Hoje tem lixo dentro da mensagem. E falta catador de lixo. Falta pregador que cate esses lixos e jogue fora. Leva para um lugar, mete fogo nesses lixos. Mas a mensagem, ela permanece. Você não tem base na mensagem para dizer que o William Brana tem que ressuscitar para revelar coisa alguma. Quando nós lemos aqui, os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Pergunta e resposta número 478. Tudo, os 7 trovões foram revelados nos 7 selos. Está tudo revelado lá. O desvelar de Deus, 273 a 278. Está ali. Oh, mas não foi revelado 7 trovões. Vamos lá para Laodiceia 38. Leia o parágrafo inteiro, pregador.
Você pega um pedaço da mensagem e você interpreta ela errado, quando o restante do versículo, do parágrafo da mensagem, já está mostrando a revelação daquilo. Eles lêem parágrafo 38 de Laodiceia, só até na metade. A hora que chega a hora do irmão Branham dizer o que são os 7 trovões, onde eles estão, irmão Branham diz, são as revelações contidas nos 7 selos. O pregador não lê isso para a igreja. Isso é ser falso demais, para poder receber dízimo do povo. É melhor fazer como o profeta. O profeta diz, eu preferiria comer bolacha de sal à beira de um riacho, do que pregar uma coisa errada. Não me diga que William Branham, porque William Branham mostrou em algum sonho, visão, alguma coisa, cavalgarei por esse caminho uma vez mais. Não era William Branham, é o espírito de Elias, só falta uma vez mesmo. É uma vez mais, é só uma vez, não falta mais. Já cumpriu as demais vezes. Já veio Elias, já veio João Batista, já veio William Branham. Você espera mais o quê? Tudo já cumpriu. Elias, Eliseu, João Batista, William Branham, só falta uma agora. É só 5 vezes que vem, não é 6. Uma vez mais, cavalgarei esse caminho uma vez mais. E vocês vão ficar aí para vê-lo cavalgar mesmo. Vocês vão ficar aí para ver cavalgar, porque quem vai ver Elias cavalgar a 5ª vez são os que não vão no arrebatamento. Eles vão ver Elias cavalgar, e não é Branham, é um mensageiro para os judeus. E vocês que crêem na ressurreição isolada do profeta, vão estar aí para ver isso mesmo. Vocês vão ver isso. Quando você souber que tem um mensageiro entre os judeus pregando o Messias, pode saber, fiquei. Oh, mas cadê o Branham que nós esperávamos? Não, Branham, agora é que lá, rapaz, que Branham. Branham já terminou o ministério atrás. Foi para os gentios. Agora o ministério é para os judeus. E Deus usa cada um de sua nação, diz o profeta. Amém. Nessa ala de português, Deus tinha que usar alguém. Português, castelhano, Deus tem que usar alguém. Deus tem que usar alguém. Ele usa, para as suas nações ele usa. Da onde ele tem uma mensagem para tirar um povo. E a mensagem dos Estados Unidos era na hora do entardecer. Hoje não é hora de entardecer mais. Hoje não é nem meia-noite mais. No tempo do irmão Branham, faltava 3 minutos para meia-noite, antes de 63. Em 1963 é meia-noite. Mas antes de 63, irmão Branham falou que eles tinham aí um filme dizendo 3 minutos para meia-noite. E meia-noite é 0 hora. 0 hora é quando veio a conclamação. Aí vem o esposo, sair ao encontro. À meia-noite era o tempo da mensagem do 7º selo. E dos 7 selos também. Quem faz isso? O 7º anjo. Foi quem diz, aí vem o esposo. O esposo não é Branham. Branham anunciou, aí vem o esposo. O esposo é a palavra revelada. A palavra revelada está hoje manifestada em cada um de nós. Aí vem o esposo. Vamos encontrar com o esposo? Vamos. Mas se você não encontra com a sua palavra, que reflete ele aqui na terra, você não pode encontrar com ele. Há uma mensagem. Não é várias mensagens. Há uma mensagem. Sempre há uma mensagem. Que Deus está nela para poder movimentar entre o seu povo. Então, aqui está. Quando o 7º anjo começasse a soar a sua mensagem. Vamos escutar o próprio irmão Branham falar aqui. Irmão Branham, olha aqui na mensagem. Não estou fazendo um serviço espírita. Certo? Eu não estou consultando o irmão Branham, estou consultando sua mensagem. Bom, irmão Branham, aqui diz, quando o 7º anjo começasse a soar sua mensagem, vai soar ainda? O que jeito que é isso? Ele diz, não o serviço de cura. O irmão Branham dizendo que o serviço de cura não era a mensagem do 7º anjo. Irmão Branham falando. Não o serviço de cura, porque não era a mensagem do 7º anjo. Serviço de cura era uma preparação para a mensagem do 7º anjo. Serviço de cura, primeira e segunda etapa, te preparando para a terceira etapa, que era a revelação da palavra. A mensagem do 7º anjo foi Apocalipse 10, que era o 7º selo, que revelou os demais selos. Ali estava a mensagem do 7º anjo, era a revelação de 1963 a 1965.
Eu gosto de marcar isso. Quando Deus trabalha, Deus tem uma mensagem, não é muito tempo na terra, não. 3 anos ele vai embora. Com 3 anos Jesus foi embora. E começou o ministério, com 3 anos e meio ele foi embora. William Branham começou o ministério, a mensagem do 7º anjo, não o serviço de cura. Então ele está dizendo, o serviço de cura só faz parte, não é a mensagem ainda. Não é a mensagem, mas faz parte só. E a pessoa ficou no serviço de cura, Branham curou, Branham ressuscitou, ele encheu 7 caminhões de aparelhos ortopédicos em tal país, glória, aleluia, mas e cadê um que diz agora a mensagem dele? Porque isso não era a mensagem do 7º anjo, isso era para chamar a atenção, cura divina foi Jesus quem fez para chamar a atenção, para que depois viesse a mensagem. Isso é o que o profeta prega, gente. É só para chamar a atenção, cura divina é para chamar a atenção. E hoje os pastores estão fazendo um movimento de cura divina, porque eles estão com a mesma febre da universal. Essa febre de querer ter televisão, ter rádio na mão, essa febre passou para crente da mensagem. Eles fazem até jornal igual o Bispo Macedo. Dentro da mensagem. E se você vê, muitas vezes falta cabelo em nós igual ele mesmo. E não tem nem a experiência que Bispo Macedo tem, porque ele tem, ou pelo menos ele tem uma experiência. E gente da mensagem, querer fazer um trabalho igual ele, está perdendo terreno. Você não vai chegar lá. Você não tem mensagem para isso. Não adianta, você não tem mensagem. E isso carrega, vocês me perdoam, mas carrega uma legião de mulher atrás. E não custa muito para ele cair. Não custa, porque ele carrega exatamente o que o irmão Branham ouviu do anjo. Toma cuidado com dinheiro, mulher e fama. Quando eles não estão preocupados muito com dinheiro, tem uma legião de mulher que segue certos pregadores. E você acha mulher para fazer de tudo, menos para vestir direito, andar certo, respeitar a palavra e crer na palavra. E encontra hoje gente para crer em homem, mas você pode mostrar que Deus revelou para o William Branham toda a palavra e eles não admitem isto, e já está tudo revelado. E o irmão Branham diz que o avivamento pentecostal secou e morreu. O pregador ainda vem e diz, estamos aqui tendo um avivamento na nossa cidade, lá da Rua Azusa. Quando já fedeu o avivamento, nós trouxemos a carniça para Porto Alegre, para outros lugares aí do Brasil. Irmão Branham diz, isto morreu, secou e morreu. Olha os ungidos dos últimos dias. Mas eles têm coragem de dizer, estamos com o mesmo avivamento, lá da Rua Azusa. Por que não está com outro avivamento? Da Rua Pen com a 8. Pega aquele avivamento, da abertura dos selos, diga assim, estamos com o avivamento lá da rua onde tem o tabernáculo Branham. Aquele avivamento que Branham teve em 73 a 75. Deus deu um ministério para ele, ungiu ele, olha, só 3 anos, vamos embora Branham. Deus pegou o filho e disse, prega só 3 anos e meio. Vamos embora, mas morrer desse jeito, a pena capital romana, a pior que existia, só um assassino entrava no lugar daquele, era para ladrão, e agora vai o próprio Filho de Deus, morrer daquele jeito, a pena capital romana, sim, e agora Branham, você vê 3 anos de ministério, 63, 64, 65, vamos embora, mas que jeito, num acidente automobilístico. Mas como pode, um profeta conhece se vai dar acidente, se não vai dar, ele conhecia o coração do povo, ele sabia de tudo e naquela hora não sabia, tem que morrer desse jeito, vamos embora, deixa os outros escandalizados aí, mas já revelou, seu ministério terminou, vai embora. E ele mesmo pregou, Deus não leva um pai de família enquanto ele não termina o seu ministério, e Deus não levaria profeta sem terminar o seu ministério. O ministério acabou, o ministério de irmão Branham findou. A mensagem não, mas o ministério findou. Você tem que saber disso. Estou dizendo com respeito ao ministério. Agora a mensagem do profeta está aqui. A esposa de Cristo tem que tomar esta mensagem e pregar. Há uma mensagem. Há uma mensagem. Amém? Vou repetir isso aqui porque eu gostei.
a uma mensagem, na hora da mensagem, na hora de uma mensagem, você tem que respeitar isto. Não no serviço de cura, quando o sétimo anjo começasse a sua mensagem, não o serviço de cura, mas a mensagem que segue o serviço de cura. E ontem nós estávamos falando, qual a mensagem que segue o serviço de cura? Era a mensagem dos anjos, não a mensagem de pássaros menores e maiores, que foram pássaros que estavam mostrando a primeira e a segunda etapa. Qual foi a mensagem do William Branham? Gente, não a mensagem, mas a mensagem que segue o serviço de cura. Não é o serviço de cura que é a mensagem do sétimo anjo, a mensagem que segue o serviço de cura. E a pessoa não perceber que depois do ministério de cura divina que o irmão Branham teve, aí teve uma mensagem que seguiu aquela mensagem de cura. Teve uma mensagem que seguiu aquele ministério. É ali que está o sétimo anjo, a mensagem do sétimo anjo. Agora não adianta hoje nós queremos fazer grandes coisas. Olha, irmão, nós vamos fazer grandes milagres, porque é esposa de Cristo e você sabe, ela é Ele. Então ela vai fazer a mesma coisa. Vai na Bíblia e veja o que está escrito em Apocalipse 10, 8 a 11, que é para nós fazermos. É pegar o livrinho que foi aberto. Se foi aberto, foi nos dias de William Branham, já foi aberto. Não está nada fechado, já foi aberto. Olha o parágrafo 139 do sétimo selo, ele diz, foi aberto, mas as pessoas estavam prestando atenção em outras coisas, irreverentes àquilo, e não percebeu, mas foi aberto o sétimo selo. Logo no final do sétimo selo, parágrafo 201, ele diz, não foi aberto o sétimo selo. Ele nos abriu todos os selos, mas ele não pôde abrir o sétimo, porque é a sua vinda. Ele não podia dizer, foi ali, Deus não abriu aquilo para ele na hora. Quando chegou em 65, ele diz, eu não sabia disso, que foi no Monte Pôr do Sol, estas coisas aconteceram e eu não sabia. Leia a mensagem, para você ver qual a atração sobre a montanha. Aconteceu ali e eu não sabia, diz o profeta. Então, saiba disto. Quando Deus tem que fazer algo, Ele faz. Ele já fez isso. Ele revelou todas as coisas, o que tinha que revelar, Ele revelou. E agora, o tempo que nós vivemos. Para me encerrar, porque não posso gastar mais tempo, eu tenho que parar. Vamos deixar um pouco para depois, né? Porque tem tanta coisa. Não adianta querer dar tudo uma vez só, que a pessoa embucha. Tem uns que não conseguem engolir, você vai dando e fica parecendo aqueles que comem e enfiam o dedo na boca, assim, vai enfiando, vai comendo, né? Vamos mais, irmão, vamos mais, não adianta, não, tem que esperar, vai devagarzinho. 106, ouvi, mas agora vejo. E não estamos vivendo na era de Lutero, na era de Wesley, ou na era pentecostal. É uma vergonha esses pregadores fazer dentro da mensagem um avivamento pentecostal. Ele dizer, esse é o pentecostal da mensagem. Não existe esse pentecostal da mensagem sem 7 trovões, filho. 7 trovões é o pentecostal da mensagem. É pregar para o povo, foi revelado 7 trovões, 7º selo, visão da tenda, novo nome, 3ª puxada, já foi revelado. Esse é o nosso ministério, nós comemos o livro. A era pentecostal era apenas uma restauração dos dons, voltando para a igreja, mas estamos vivendo no tempo do entardecer, no tempo do irmão Branham. Estamos vivendo no tempo da chamada da noiva. Aquele foi o tempo da chamada. Hoje é o tempo da noiva. Volte a ler Festa das Trompetas e você verá que em 1948 foi o tempo da chamada dos judeus. Mas quando a noiva for arrebatada, será o tempo dos judeus. Entende? Mas em 1948 foi o tempo da chamada dos judeus para a sua pátria, para a sua posição. No tempo de irmão Branham foi o tempo da chamada da noiva para tomar posição e comer o livro. Hoje não é esse tempo da chamada, esse agora é o tempo da noiva mesmo, da esposa. E se posicionando a coisa como é a hora de uma mensagem. Senhor, obrigado, Pai, porque o que temos dito é o que o seu profeta disse. Não queremos usar palavras ofensivas, mas apenas mostrando o paralelo
daquilo que está acontecendo nesse tempo, Senhor. Que as pessoas estão precisando tirar todo o lixo do lar. Teve um tempo que a gente tinha que tirar revistas de mulheres nuas de dentro de casa. Hoje elas não devem nem existir. Foi o tempo, Senhor, que tirávamos saias curtas, os cigarros, os baralhos, como diz o seu profeta. Hoje é o tempo de tirar os lixos das interpretações. Qualquer coisa que diz que o seu profeta vai voltar para fazer quando já cumpriu sua palavra. Temos que fazer uma limpeza, Senhor, no lar. Tirar essas fitas, estas pregações, estas mensagens que foram pregadas e não foi pregada por William Branham. William Branham pregou o que é certo. William Branham disse: cavalgarei por esse caminho uma vez mais, mas não era ele, era o espírito de Elias que ia cavalgar uma vez mais. Só falta uma vez e não pode cavalgar no irmão Branham, porque ele foi um mensageiro aos gentios e terá que ter um mensageiro aos judeus. Então, era a mensagem de Elias e não William Branham cavalgando. Senhor, ajuda esse povo que não consegue ver que o seu profeta tinha parado da cura divina, e quando ele pregou suas infalíveis palavras de promessa 138, ele estava falando: por isso volto para o vosso meio. Era para pregar a cura divina. O povo está pensando que ele estava dizendo que ele ia morrer e ia voltar para o meio do povo, Senhor. Que ignorância, que falta de luz. Deus, ajuda esse povo a fazer uma limpeza na mente. Tira o lixo da cabeça, tira o lixo do coração. É o pior, que se já desceu para o coração, é difícil. Você começa a sustentar, alimentar aquilo e vai entrar no pecado. Mas, Senhor, se alguém tem esses lixos de mensagens erradas na mente, interpretação da palavra, interpretação da Bíblia, quando a Bíblia não é de particular interpretação, mas já foi interpretada pelo Espírito Santo no profeta, no dia, que foi a mensagem do dia, e hoje é a mensagem do dia. Ajuda este povo a ter esta luz que nós estamos vendo dentro da mensagem do seu profeta, que já foi pregada, Senhor. É a mensagem revelada. Aquela hora da mensagem do seu profeta já trouxe tudo o que precisávamos. Obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tens vida em olhar para a cruz de amor. Disse Jesus: olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar tens vida sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar a cruz de amor, amável sorriso então senti, quando olhei a rude cruz. Tudo mudou ao prostrar-me ali, poder possuir o minha celeste luz. Num olhar tens vida sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar a cruz de amor, Amém, amém. Deus abençoe todos quantos estão conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce. Irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia.
irmão Mesquita e família, irmão José Dolari, Curitiba, Paraná, irmão Juarez e Mandilson, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais, irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo, Tabernáculo Brana, em São Joaquim da Barra. Deus abençoe irmã Luzia, irmão Osvaldo e todos os demais que estão nos ouvindo ali em São Joaquim da Barra. Irmão Sandro e família, irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Pastor Fuque e família, Londrina, Paraná. Irmão Moacir, Londrina, Paraná. Deus abençoe. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Paulo e irmã Johnny, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Rogério, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Irmão Dorival Paste, Franca. Deus abençoe todos vocês. Informo que o irmão José do Carmo esteve aqui, quer dizer, lá na Bahia, hoje, e viajou conforme o calendário dele. O irmão Celso está avisando. Daí ele deve ter ido para Teresina ou ele vem embora, certo? Porque ele ia para o Ceará, para Teresina, e se não foi, está vindo embora. E se foi, foi. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado. À tarde tem mais, às 18h30, mais uma reunião de adoração a Deus. Amém? Bom dia, Brasil! Quando mora